capítulo 3. Glória a Deus. Abacuque 3. Vamos abrir a Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, você não acompanha comigo no telão, é muito importante a gente fazer a leitura bíblica. Aleluia. Abacuque 3. A partir do verso 2. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus continua ainda falando nos nossos corações da seguinte forma: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém, queridos? Podeis assentar, dando graças a Deus pela sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Como todos puderam já observar, o tema da mensagem é evidências do avivamento, ou de um avivamento. Muito se fala em avivamento ou reavivamento, desde os tempos da Bíblia até nos dias atuais, mas a gente precisa desmistificar algumas coisas e fomentar outras. E a das principais que nós precisamos lembrar e potencializar é de que avivamento ele tem uma evidência, ele tem marcas. O verdadeiro avivamento ele deixa sinais. O avivamento que vem de Deus, o verdadeiro avivamento que é produzido em vidas, ele deixa vidas marcadas. E aí nesse momento nós já vamos apontar quem é avivado, quem foi avivado ou não. Porque aquele que diz que foi avivado e em nada implicou na vida, em nada foi marcado, em nada, nenhuma evidência, não é avivamento. Acima de tudo bíblico. Agora, se você entende que foi avivado, reavivado, recebeu o poder de Deus, o poder do céu, isso lhe deixou marcas, é o avivamento de Deus, o bíblico. Porque as pessoas vêm no culto, acham que foram avivadas, mas continuam com a mesma vida, o mesmo pecado, e não trouxe nada de evidência. Amado, escute bem, avivamento não é barulho, não é choro, avivamento não é música, avivamento é uma vida marcada. É mudança de conceitos, é mudança de hábito. Avivamento acima de tudo é arrependimento. Não é porque você veio no culto, chorou, gritou, que você foi avivado, não. Se você não se arrependeu, se isso não trouxe nenhuma evidência, olha para o livro de Atos. Havia uma promessa no livro de Atos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando o poder veio, quando o avivamento chegou, olha o que aconteceu na vida desses homens. E eu não estou falando de fazer algo, estou falando de serviço, estou falando da vida desses homens. Então o avivamento marca, amém? O avivamento ele traz evidências, o avivamento ele tem sinais. E o maior sinal de um avivamento é a mudança de vida. Deus ele não tem tempo simplesmente para nos encher e nos deixar da mesma forma. O maior propósito de Deus quando ele trazer um avivamento é mudança de vida. Então, me perdoe se eu estou te entristecendo, mas chorar no culto, gritar no culto, não é avivamento, a não ser que a tua vida foi transformada. Mas se você continua com o mesmo pecado, você pensa da mesma forma,
Você tem o mesmo conceito, amado, só foi barulho. Só foi, como disse o pastor Hermes, emoção. Avivamento não é emoção. Avivamento é a vida de alguém, a minha existência ser marcada pelo Senhor. Mas nós vamos ver ao longo da ministração. Abacuque, primeiro, o que é avivamento? Avivamento é despertamento, vida, ou tornar a vida. Despertamento, vida, ou tornar a vida. E por que se fala desde a Bíblia até nos dias de hoje, inclusive nessa presente noite, sobre avivamento? Simplesmente por aquilo que representa o avivamento. O porquê os profetas tanto declaravam, porque havia um clamor de um povo por avivamento, porque o avivamento significa isso: despertamento, vida, tornar a dar vida. E por que o avivamento era necessário? Simplesmente porque o culto a Deus não tinha mais vida. Porque o culto a Deus perante a igreja havia adormecida, uma igreja adormecida, paralisada. E por isso a necessidade de um avivamento, ou seja, trazer despertamento a uma igreja que estava adormecida e trazer vida a um culto que não tinha vida, um culto morto, sem vida, sem profundidade, sem verdade. Quando nós vamos identificar a necessidade de um avivamento? Quando eu olhar para a minha vida e identificar esses sintomas. Estou adormecido. Tudo que eu faço para Deus não tem vida, não tem profundidade, não tem verdade, não tem vida. Porque o corpo de Deus é vivo. O corpo de Deus é vivo, não pode ter morte. Nós somos a igreja, amém? Amém. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ter vida, amados. Então, nos dias de hoje, o que tem acontecido nos dias de hoje? Reuniões de pessoas, amontoamento de pessoas, ajuntamento de pessoas, porém, pessoas dormentes. Um ajuntamento de pessoas sem vida. Então, por isso, muito mais do que nos dias de Ageu, nos dias de Amós, nos dias de Abacuque, nós precisamos urgentemente de um grande avivamento para despertar a igreja, para dar um sacudão na igreja e tornar a trazer vida. Amém? Tornar a trazer vida. É isso que o avivamento produz na vida de alguém, tornar a vida. Então essa era a queixa de Deus desde os tempos da Bíblia até hoje. E quando o avivamento vem, quando o despertamento vem, amado, presta atenção, quando o despertamento vem através do poder de Deus, quando o grande despertamento vem sobre a igreja através do poder de Deus, quando Deus ele torna-nos a experimentar essa vida, as evidências elas são claras. Aí a gente começa a ver conversões, batismo no Espírito Santo, novo nascimento, a gente começa a ver milagre, a gente começa a ver pessoas incendiadas, a gente começa a ver de novo pessoas que desejam estar aqui, que passa a semana e não vejo a hora de estar lá para ver o que Deus vai fazer. Chega em casa, aquela sede de poder abrir a palavra e mergulhar nas Escrituras. Quando o avivamento vem, é isso que produz na vida de uma pessoa. Porque muitas pessoas até oram, mas não falam com Deus. Existem pessoas que vêm na igreja, mas não estão naquele lugar. Então o primeiro ponto que Abacuque fala, olha só que coisa tremenda. Abacuque vai dizer: eu tenho ouvido, Senhor, as suas declarações. Então, graças a Deus, nesse lugar, a gente tem ouvido Deus. Deus tem se declarado nesse lugar. Ou seja, que Deus quer levantar um novo povo, amém? Deus está levantando uma nova geração. Deus está trazendo de novo a verdadeira essência. Aleluia. Nós temos ouvido as suas declarações. Você tem ouvido? Você tem ouvido sinais? É o que Abacuque está dizendo: Senhor, nós temos ouvido as suas declarações. E eu me sinto alarmado. Olha só o que é avivamento. O que é alarmado? Impactado, tocado. Então o avivamento ele não acontece de balde. Ele não vem
paraquedas, ou a qualquer momento o correio bate na porta ao fim de trazer o avivamento, não. Olha o caminho que Abacuque está nos dizendo: olha, eu ouvi as tuas declarações, ou queixas, né? Eu ouvi as tuas queixas, as tuas declarações, e eu fiquei alarmado. Quem é que não vai ficar alarmado de um pai que se queixa de um filho, dizendo: olha, as reuniões de vocês não têm subido ao meu coração, esse ajuntamento de pessoas. Abacuque disse: eu fiquei alarmado quando vi as suas declarações. Se isso não mexer conosco, irmão, se isso não mexer por dentro de nós, já vou largar a teologia, já vou entrar na mensagem. Presta atenção. A primeira coisa que nós temos que lutar nesses dias é lutar contra o espírito de Sardes. Espírito do que? De Sardes. Diga comigo, Sardes. Nós precisamos lutar contra o espírito de Sardes. Apocalipse 3, verso 1. Uma carta que Deus envia à igreja de Sardes. Alguém lê para mim, para vocês não acharem que eu estou tirando coisa da cabeça. Alguém lê aí para mim. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas. Peraí, deixa eu voltar ao supermercado. Aleluia. A igreja, ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ó Espírito de Sardes, da igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras. Por isso que Abacuque disse: Deus, eu fiquei alarmado quando ouvi as tuas declarações. Deus dizendo: eu te conheço. Tu tens nome de que vive, mas está morto. A gente vem, se reúne, levanta a mão, chora, canta, e Deus diz: olha, eu conheço as tuas obras. Tu tem até nome como está vivo, mas está morto. Então esse espírito tem que ser abolido da nossa vida. Achar que está vivo, achar que faz as coisas para Deus estar viva. Um crente vivo, uma igreja viva. E a condenação para essa igreja é: eu sei, Sardes, eu sei que tu se move, faz isso, faz aquilo, mas tem aparência de quem está vivo, mas está morto. Esse é o pior sentimento para o ser humano. Isso impede o agir de Deus, porque Deus só vai fazer algo na minha vida ao modo que eu permito e eu reconheço: Senhor, eu estou morto, Senhor, eu parei, Senhor, eu estou frio, Senhor, eu estou desviado, Senhor, eu nunca me converti. Mas a gente, esse espírito de Sardes, de querer aparentar vida. E o bom é que Deus nos conhece. Eu te conheço, eu conheço as tuas obras. Meu Deus. Tem nome de vida. Olha só o que ele está dizendo: tem nome de quem está vivo, mas está morto. O primeiro ponto para que Deus derrame um grande avivamento é dizer: Senhor, eu esfriei, eu estou seco, eu virei religioso, eu virei um religioso. Mas que bom que Deus conhece as nossas vidas. Uma carta contra a igreja de Sardes. Tem nome de quem está vivo, mas eu sei que está morto. Então isso é para provar que nós temos que reconhecer. Como é que está o nosso culto ao Senhor? Como é que está a nossa vida a Deus? Amados, quem é avivado, por causa do avivamento e das evidências do avivamento, ele tem uma vida de oração. O pastor Chair falou algo no retiro que me marcou sobre as veredas antigas. Nós estamos aqui buscando coisas novas. Tem uma geração aí louca atrás de coisas novas. Lá em tal lugar Deus está fazendo algo novo, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: para de ficar buscando algo novo. Salomão vai dizer no seu livro: debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo do céu, não tem nada de novo. Pare de ficar buscando
pregações na internet, você está viciado em pregação, você só precisa viver o basiquinho. Quer que é Veredas Antigas? Viva um pouquinho que você sabe, meu irmãozinho. Deixa eu te dar um conselho, meu irmãozinho. Quanto mais você busca palavra na internet, mais Deus joga um compromisso na sua vida e dizendo: e agora você vai pregar, você vai viver, ou você virou um viciado em pregação? Nós só temos que viver um pouquinho que você sabe, é viver o que dá certo. O que dá certo? Oração, jejum, palavra de Deus, culto ao Senhor. Isso é Veredas Antigas. O que você está buscando, pelo amor de Deus? O que você está buscando, irmão? Que coisa nova é essa? Viva o rudimentar de Deus. Viva as primeiras coisas. Veredas Antigas. Esses dias eu estava no projeto na terça-feira, uma aluna: professor, te vi lá no monte. Daqui da vida, eu disse: sério? Como tu estava lá? Estava eu, minha mãe e uma amiga da minha mãe. Eu disse: querida, que bom, que feliz de ver essa notícia. Aí depois eu fui lá no bairro pegar uma colaboração de um padrinho, de um aluno. Ele disse: professor, te vi lá no monte na quinta. Eu disse: que bom, você estava lá, estávamos. Sabe por que meu coração se encheu de alegria? Porque ainda tem uma igreja que sobe ao monte para orar. Amém. Ainda existe os remanescentes. Glória a Deus. Os remanescentes que ainda acreditam na oração, que ainda sobe o monte, que ainda jejua, que ainda tem sede por esse lugar. Amém. Que ainda queima por esse lugar. Aleluia. Glória a Deus que ainda tem uma igreja que ainda crê na palavra de Deus, que a palavra de Deus ainda é suficiente. Irmão, nós estamos buscando coisas novas. A palavra de Deus ainda é suficiente. O culto ainda é suficiente. A oração ainda é suficiente. Jejum ainda é suficiente. Deus é suficiente. Aí beleza, dá uma luta aí, né, para alcançar esses jovens aí. Não é só jovens não, dá uma luta para alcançar os adultos. Dá uma luta para alcançar as crianças. Sabe por quê? Por causa da apostasia que se estabeleceu no reino de Deus, por causa da frieza. Sabe o que vai? A gente não tem que ficar criando coisa nova para ganhar jovem e manter o jovem na igreja. A gente tem que converter os jovens, irmãos, porque o que permanece a pessoa dentro da igreja é conversão, é nascer de novo, um novo nascimento. Tem um livro aí tremendo, já indiquei para alguns, que é Entretenimento que Mata. Buscando entreter as pessoas para ficar dentro da igreja. Não, vamos criar entretenimento para ganhar pessoas, para as pessoas ficarem na igreja. Olha que acabou o entretenimento, a pessoa vai embora, irmão. Eu vim para a igreja por um motivo, eu vim para o evangelho por um motivo, pelo meu casamento. Agora, se é o meu casamento que me segura hoje, miserável homem que sou. O que me segura no evangelho é o próprio Cristo. É o amor dele, é esse amor que eu jamais vivi em lugar nenhum. Então o que segura a pessoa na igreja não é entretenimento, não é criar coisas novas, é ela se converter, é apresentar Jesus para essa pessoa, e viver Jesus é avivamento. Avivamento é arrependimento, se arrepender. Deus, eu esfriei. E aí Abacuque ele vai dizer uma coisa tremenda, além de Sardes, né, que é muito pesado, mas é muito adequado para mim e para você. O Abacuque vai dizer o seguinte: olha, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Primeiro, esse homem, ele ouviu Deus falar, ele ficou impactado com aquilo que Deus estava falando, e houve-se um clamor, irmão. Olha só, houve-se um clamor. A questão não é se nós estamos ou não estamos apóstata. A questão não é se estamos ou não estamos frios. A questão não é se estamos ou não estamos religiosos. A questão é que houve um homem chamado Abacuque dizendo: Senhor, aviva-nos. A grande questão é que havia um clamor dizendo: Senhor, não posso permanecer dessa forma. O Senhor não me chamou para isso. E aí ele na sequência, ele dá aqui razão para Deus, dizendo: no decorrer dos anos, aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, o que ele está dizendo? Senhor, com o passar do tempo eu esfriei, eu parei. No decorrer dos anos eu esfriei, eu me perdi no caminho, eu perdi o propósito, eu perdi a essência.
no decorrer dos anos. Diga comigo, no decorrer dos anos. Olha para mim, para o seu lado e diga, no decorrer dos anos. Ou com o passar do tempo. Abacuque lia muito. O Abacuque, escute bem, o Abacuque é o profeta do porquê, né? O Abacuque está dizendo, Senhor, eu estou numa geração aqui onde lugares frios, desertos, gente fria. E ele levantou um clamor dizendo, Senhor, aviva, porque ao longo do tempo o povo se perdeu. Ao longo do tempo, sabe o que aconteceu? O povo foi extinguindo o fogo. O povo foi diminuindo o fogo. O povo foi diminuindo o desejo. E aí, tudo começa, porque Abacuque disse, nós ouvimos a tua declaração, e eu fiquei alarmado. Eu fui impactado pela tua declaração. E quando ele ouviu a declaração de Deus e foi aprofundado pela declaração, aí veio o clamor. Aviva-nos, Deus. Porque ao decorrer do tempo, eu fui parando, eu fui diminuindo, eu fui ficando indiferente, a paixão foi indo embora, aquele entusiasmo foi indo embora. Esses são os sinais que Abacuque começou a dar para Deus. Passo o dia sem colocar a mão na Bíblia, passo o dia sem dobrar o meu joelho, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais sentir essa glória. Mas o problema disso tudo não é ficar sem, não é ser Sardes, aparência de vivo, mas está morto. A questão é o que Abacuque vem dizer a seguir no verso 3: aviva-me, Senhor. Essa é a questão. Porque, repito, ninguém escolhe, ninguém decidiu, ninguém escolheu ficar frio, religioso, apóstata, mas permanecer é uma escolha, irmão. Permanecer sem vida, paralisado, estagnado, é uma escolha. Porque Abacuque está dizendo, Senhor, eu não quero mais, aviva-nos. Me faz voltar a ser crente. Me faz ter paixão por esse lugar, Senhor. Me faz ter sede pela Tua palavra. O Senhor não falou sede pela Tua palavra? A gente passa dias sem se relacionar com o Pai. A gente passa dias sem falar do amor de Deus para alguém. Irmãos, para onde nós vamos chegar desse jeito? Para onde a igreja está se dirigindo? Aí eu olho para a igreja de Atos, amados, havia um incêndio dentro daqueles corações, havia uma paixão naqueles corações, havia uma ardência naqueles corações, de poder botar para fora o que estavam sentindo e falar do amor de Cristo. Amados, a gente passa dias, não fala de Cristo para ninguém. Irmão, vamos reconhecer em que nível nós estamos. Pare de apresentar uma aparência de quem está vivo e assuma, Deus me aviva porque eu já morri. Não tem vida. Não tem vida. Eu venho para a igreja, mas não estou. Eu venho para o culto, mas não estou aqui. Eu oro, até oro, abro a boca, mas eu não consigo falar com Deus. Claro, não tem vida. O que sobe diante do altar do Pai é o que tem vida, é o que tem profundidade, é o que tem verdade, irmão. Eu só quero estar onde tu estás, mais perto do teu coração. Será que não é mais uma mentira gospel? E eu fico assim, constrangido com Deus, porque Deus leva a sério o que a gente fala para Ele. Aí chega o final da reunião, tudo volta a ser como antes. A gente não tem prazer para estar onde Ele está. A gente diz, vai ter uma oportunidade de nós estarmos onde Ele está. A gente se dá o privilégio de abrir mão de estar nesse lugar. Então, muitas vezes é uma mentira. Uma mentira, Deus, eu quero estar. Então, pense bem antes de falar as coisas para Deus. Eu quero estar onde tu estás. Será que isso é verdade, irmão? Será que isso... Olha aqui, entenda uma coisa, você não é obrigado a estar em tudo e em todos os lugares. Mas quem é avivado, quem ainda é apaixonado por Jesus, quem foi tocado por Ele, tem que ter alguma evidência, em algum momento vai ter que estar, algum momento Ele vai estar perto, em algum momento. Mas vamos lá, glória a Deus. Então,
esse era o clamor de um profeta, que junto, olha só, junto do clamor dele, alia-se a profecia. Porque já havia uma profecia sobre as nações que Deus iria derramar um grande avivamento. Aonde havia apostasia, onde havia morte, aonde havia frieza, Deus ia derramar poder, porque avivamento é derramamento de poder. E quando Deus derrama poder, não há frieza, não há morte, não há apostasia que permaneça. Então havia uma profecia, juntamente com um clamor. Coisas maravilhosas Deus fez. Então o que Abacuque estava dizendo? Havia uma necessidade, o povo estava frio, a igreja estava indiferente, os cultos estavam sem vida, e havia uma promessa. Abacuque está dizendo, havia um clamor. Quando houve um clamor, Deus fez. Então sabe o que acontece? A questão de você estar aqui nessa noite, Deus não está apontando para quem está ou quem não está. A questão é, será que haverá um clamor de dentro de nós, dizendo, Senhor, faz outra vez, Senhor, me aviva outra vez, traz vida, porque avivamento é isso, Senhor, traz vida, traga a vida, desperta-me, porque escute bem, porque quando a gente clamar, a Bíblia diz que quando nós clamarmos, Ele faz, e a questão é essa, a nossa espiritualidade, o nosso culto ao Senhor, pode até estar sem vida, mas nós precisamos encontrar um mínimo de vida, sim, ao menos para dizer, Senhor, torna-me da vida, aviva o meu ser. Você pode não ter força, você pode estar paralisado, você pode estar religioso, mas você precisa encontrar um mínimo de força para dizer, Senhor, aviva-me, aviva a tua obra em mim, porque ao longo dos anos eu fui diminuindo, eu fui paralisando, porque Deus é suficiente. E quando Ele escreve uma carta para Sardes, Ele está dizendo, eu sei de tudo, você não precisa enganar ninguém, você não precisa enganar as pessoas, porque eu sei de tudo. Agora a questão de Sardes e Abacuque é o que nós estamos buscando. Esse é o grande mérito. Eu falei aqui na quarta, eu falei no domingo, acho que eu falei na quarta. O que as pessoas procuram quando vão visitar a igreja? A gente procura o quê? A gente procura Cristo? A gente procura alimento? Procura um aprisco? O que a gente procura? Porque muitas pessoas dizem, pastor, estou visitando as igrejas, amém? Mas o que a gente procura quando diz assim, eu estou visitando igrejas? O que a gente procura, irmão? A gente está procurando o quê? Cristo? Alimento? Aprisco? Direção? Ou estamos procurando modismo? Sabe por quê? Sabe por que apostasia nas igrejas? Por causa do modismo. Porque aquilo que você procurar, você vai encontrar. Não é verdade? O que você procurar, você vai encontrar. Se você procurar Cristo, você vai encontrar Cristo. Se você procurar coach, você vai procurar coach. Se você buscar entretenimento, você vai achar um lugar que tem entretenimento, irmão. Irmão, tem de tudo, para todos os gostos. Infelizmente nós estamos vivendo esses dias. Mas é porque a igreja se apostatou, porque falta essa vida dentro da igreja, porque nós estamos levando esse modismo para dentro da igreja do Evangelho. Nós estamos levando o conformismo do mundo. E no entanto, Ele ainda é suficiente. No entanto, a Bíblia vai dizer que sem Ele nós não podemos nada e não somos nada. Enquanto nós estamos buscando o que? Coaches, entretenimentos, e a vida permanece a mesma, ou seja, é um falso avivamento, é só barulho, é só um amontoamento de pessoas. Porque a minha Bíblia vai dizer que quando a pessoa é avivada, ela deixa o pecado, ela nasce de novo, ela se converte, ela é transformada, ou seja, ela é marcada, existem evidências. Aí Deus fala de uma igreja separada, sem mácula, sem ruga. Irmão, para dizer a verdade para você, eu vou abrir meu coração para você, eu não consigo mais identificar quem é e quem não é.
Não tem evidências mais. Não tem evidência de quem é e quem não é, quem está e quem não está. A paz do Senhor todo mundo está. E numa igreja de crente todo mundo vai. Levantar a mão e cantar um louvor, todo mundo canta. Agora não dá para saber, sabe porque está muito misturado. Mas o que eu estou buscando? Qual é a minha busca? Quando eu vou à igreja, eu busco o Senhor porque Ele é suficiente, irmão. Não precisa criar coisas para manter as pessoas na igreja. O que a gente precisa é, através do avivamento, através de uma evidência do avivamento, converter as pessoas. O que vai converter as pessoas é o avivamento. É quando Deus derramar poder do céu. Me desculpe, mas é isso. É isso que vai mudar nossas vidas. É isso que vai. E aí, quando o avivamento vem e traz evidências, amado, não precisa ter um pai dizendo assim: ó, vai, vem. Porque o próprio avivamento ele me impulsiona isso. O avivamento me encoraja. O avivamento não me permite eu ficar sem ler a Bíblia um dia sequer. Porque daí Deus ele aguça a sede, a fome. Isso são evidências de alguém que foi avivado. Isso é evidências de um grande derramamento de poder. Então o que a gente está buscando na igreja? É o próprio Senhor, Ele é suficiente. Deus falou comigo lá atrás. Eu e a Simone, a gente teve uma experiência com um casal. Acho que o Emerson participou um pouquinho, o pastor Jorge também, comprado conosco recém-deitado. A gente conheceu um casal, a gente foi procurado para ajudar um casal que a esposa estava num CAPS. Uma esposa, a mulher tinha 30 e poucos anos e estava tomando banho e de repente aconteceu algo na mente dela e ela regrediu para 12 anos. E aí foi com CAPS. E quando eu fui visitar ela, ela estava com duas bonecas na mão. Mulher, 36 anos, 38. Estava tomando banho, de repente perdeu a memória. E aí a análise de exames regrediu a mente para 12 anos. Uma mente de uma criança de 12 anos. Enquanto ela no CAPS com duas bonecas. E ela foi para casa, começou a fazer o tratamento. E nós começamos a fazer ali um tratamento com ela, em guerra espiritual, enfim, evangelho. E toda vez que nós íamos, lembra? Toda vez que nós íamos lá, o demônio se manifestava, porque na verdade isso tudo é reflexo de uma obra de macumbaria que havia feito para ela. Mas como a mente dela estava cauterizada, não é simplesmente em nome de Jesus sai, não, é processo. Então nós ungíamos, enfim. E o cenário é muito terrível, porque ela tinha 2 meninos. Um de 7, outro de 9, 10 no máximo. E um marido. Agora imagina conviver 2 filhos, 2 crianças que não tem essa noção do que a mãe estava passando, não poder ter contato com a mãe, porque a mãe também era uma menina de 12 anos. Então algo assim é muito terrível. Só que chegou uma vez, a gente fazia isso 2, sei lá, 3 na semana. Só que chegou uma vez, na madrugada, o telefone me tocou em casa, a Simone estava grávida. E ela tinha manifestado o demônio. E o marido dela falou: pastor, vem para cá, de madrugada vem para cá. Aquilo aconteceu, eu falava aquele que tinha medo do demônio, né? Aquilo aconteceu de novo. Eu disse: tá, mas aí, irmão? Não, eu vou te dar o telefone para ela. O demônio, daí o demônio pegou o telefone. Esse dia eu fiquei bravo comigo, irmão. Aí o demônio pegou o telefone de madrugada, a Simone dormindo, grávida. O demônio falou assim: se tu não vir aqui agora, eu vou matar ela. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou sair de madrugada, deixar minha mulher grávida? Eu disse: vou sozinho, deixa minha mulher sozinha. Levei a Simone. Mas no caminho Deus falou comigo. Deus falou: filho. Porque no meu caminho eu já fiquei com raiva de mim. Eu disse: meu Deus, eu estou dando moral para o diabo, cara. Saí de casa de madrugada. E aí Deus disse assim: filho, é o seguinte, a Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer, ou é sem você? Quem é Deus aqui nesse momento? Sou eu ou você? Porque eu saí de casa com medo do demônio matar ela. Então Deus falou: cara, não é porque você vai ou não vai que ela vai morrer. Eu que sou Deus. É sem mim nada podereis fazer. Glória a Deus.
Deus falou isso comigo porque, cara, eu sou suficiente. Você precisa depender de mim, saber que sem mim nada poderia fazer. Mas quando eu já estava no meio do caminho, já estava com raiva de mim mesmo, aí eu chego lá na porta. Simone estava meio com medo da gravidez. Quando a Simone bota o pé na porta, o demônio fala assim: pode entrar, eu sei que tu está grávida, eu não posso tocar em ti. Aí eu já fiquei grandão, isso é isso mesmo. É isso mesmo. É bem assim. Eu que gosto de cargas aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente viu assim uma glória de Deus. Numa das visitas, a gente orando, guerreando. Assim, ó, como conversando com vocês, a memória dela veio. Ela, como um start, ela olhou para os filhos, reconheceu o filho, reconheceu o marido, e ela teve uma grande libertação. Mas eu falei isso tudo porque o que Deus falou naquela madrugada para esse filho, tu age como se sem você, não é? Você é um mortal. Escute bem, a Bíblia fala: é sem Deus, é sem mim. É sem mim. Não é? Eu disse: é isso, Senhor. A gente precisa entender isso, que o Senhor ainda é suficiente. A gente tem que buscar Deus, é a presença dEle, é o amor dEle, é a glória dEle, é o poder dEle. Então a gente tem que parar um pouquinho, ficar menos inquieto e buscar esse renovo, esse avivamento. E saber que Ele é suficiente para mudar nossas vidas, para mudar nossas histórias. Aí eu estava brincando com umas irmãs aí. Disse: pastora, mandei uma mensagem que tu não viu ainda. Beleza? Porque assim, gente de Deus, no máximo, eu recebo uma mensagem na noite, no máximo outro dia eu estou dando feedback. Mas uma coisa eu já me desprendi. Não é sem mim, pastor, é sem Deus. Não é porque nós não vamos responder uma pergunta, uma mensagem na hora, uma direção que você vai morrer, irmão. Eu não tenho esse poder, eu sou Deus. Mas sabe o que eu briguei com a irmã? Eu disse: irmã, você está maluco? Eu ainda respondo um dia, a pastora também, no máximo outro dia. Eu ouvi aí um irmão, colega de infância, estava numa igreja, enfim. Está gravando? Está gravando? Beleza, eu ouvi aí na boca de um amigo meu aí, que a gente se criou na infância, e assim: pastor, eu estou numa igreja aí, que eu liguei para o pastor e disse: pastor, precisa falar comigo, preciso falar contigo, porque eu estou a ponto de fazer uma bobagem. Sabe quanto tempo que não veio feedback? Sabe quanto tempo? Chuta aí. 3 dias. Hã? 3 dias. 3 dias. Sabe aquela brincadeira? Tá frio? Tá frio. Ui. Morreu, homem. 2 anos. Nossa, misericórdia. Você está no lucro, irmão. Eu te respondo no outro dia, pastor, no outro dia. Misericórdia. Você tem acesso a mim, você me pega no canto. Entendeu? Você me pega ali no altar, nem me deixa eu sair dali. Você tem acesso a nós, irmão. Verdade. Passou 2 anos e não teve feedback. Mas isso aí também já é demais, né? Eu sei que a gente não vai evitar que a pessoa faça uma bobagem, mas 2 anos para dar um retorno. Mas eu não fui chamado para isso, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu estou dizendo que eu não fui chamado para isso. Quando eu rejeitei aquela proposta lá atrás, de ter um bom salário, de ter uma igreja já com crente, Deus falou: filho, eu te chamei para você construir junto comigo, ou você ser mais um. Isso é verdade. Sabe o que é gostoso? É você construir algo juntamente com Deus e olhar para muitos de vocês e ver o que vocês estão se tornando em Deus. Amém. Glória a Deus. Isso é gostoso, isso faz dizer assim: valeu a pena ter anunciado aquele salário, às vezes. Tocar aquela igreja, às vezes. Mas é o que Deus falou no meu coração. O que tu está buscando? Quando eu me desliguei do outro ministério, meu reino, não dá. Vamos construir algo juntos. E é prazeroso ver as pessoas crescer,
as pessoas abandonar as arestas, a religiosidade e viver esse avivamento tão leve que é o reino de Deus, que é simplesmente relacionamento com o Pai. O avivamento nada mais é me tornar livre para ter um relacionamento com o Pai. O avivamento nada mais é Deus colocar paixão no meu coração por Ele e pelas coisas dele, algo que nós já perdemos, algo que o tempo nos tornou profissionais do Evangelho, automáticos, insensíveis. É só isso, avivamento é isso, tornar a ter um coração apaixonado por Cristo, por Ele e pelas coisas dele, simplesmente isso, é simplesmente isso. Então foi isso que Deus falou no meu coração. O que você procura? Eu te direcionei para isso é verdade, Senhor, porque para mim seria cômodo, né? Já pegar a visão, só a roda já estava no fluxo, era só, sabe quando a gente é criança que brincava de pneu? Quem brincava de pneu quando era criança? Eu ainda brincava e as pessoas me colocavam dentro do pneu aí nos barbados para fazer barbadeza. Sabe brincar de pneu? Quando o pneu pegava velocidade, era só dar um tapinha de vez em quando, não era? Quem brincou sabe, só um tapinha, né? Ele já estava assim, e aí Deus falou, cara, é só dar tapinha, lá já tá, eu quero ver tu dar a primeira volta, segunda volta. Eu disse, é verdade. É verdade, o Senhor tem razão. O Senhor tem toda a razão. Abra comigo, glória a Deus, já estamos quase encerrando. Abra comigo Amós, livro de Amós. Amós está na Bíblia? Sim ou não? Sim. Amós 8:11. Amós 8:11. Glória a Deus. Essa imagem é bem profética, né, irmão? Você acha profética essa imagem? Profética, né? Foi eu que achei. Quem criou foi a irmã da mídia, a irmã do corte. Mas foi eu que achei a imagem. Foi bem profético. Glória a Deus. O coque também é bem profético. Glória a Deus. Amós 8, verso 11. Falar em coque, vocês perceberam que tem algumas irmãs de casaquinho, né? Que a partir de hoje, para se tornar membro dessa casa, precisa de 3 coisas: Bíblia, ser crente e o casaquinho, tá? Por causa do ar. Então, se vocês viram a Janaína que estranharam, Michele, que a partir de hoje, tá, as irmãs da casa têm que trazer um casaquinho, para não perder a bênção, tá? Glória a Deus. Capítulo 8 de Amós, verso 11, presta atenção, que isso envolve a nossa vida, tá? A nossa vida com Deus, presta atenção. Eis que vem dias, diga aleluias, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eis que vem dias, eu declaro hoje, nesse tempo, amém? Agora, o tempo é hoje. Glória a Deus. O tempo é nosso. Escuta para mim, olha para mim. O tempo de Deus somos nós que determinamos. Tem coisas que é nós que atraímos. Vem dias, esse dia pode ser hoje, amém? Amém. Glória Pode a ser Deus. hoje, irmão. Vem dias, diz a palavra de Deus, aleluias, que diz o Senhor Deus, que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aí olha só, presta atenção, 12, andarão de mar em mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiaram de sede. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Mas sabe o que Deus está dizendo? Haverão dias que eu vou derramar
fome e sede. É profecia, é palavra. Então não tem o porquê, não justifica nós permanecemos uma igreja vazia, sem vida e sem verdade. Existe uma profecia sobre a minha vida e sobre a sua vida, que ele, aí eu volto na minha conversa da madrugada, ele falou: filho, sem mim nada podereis fazer. Ou seja, ele está dizendo: eu vou derramar. Glória a Deus. Eu vou derramar sede de novo. Você vai ter sede e fome por estar no culto. Não vai precisar ninguém no teu ouvido dizendo: filho, já comeu. Quem precisa disso ainda, gente? Só para a gente se entender. Filho, você já comeu? Você já arrumou uma mochila? Já escovou o dentinho? Irmão, olha só, eu sou líder espiritual. Sabe o que eu falo lá para o Rafael? Está aí, né? Rafael subiu de categoria por livre espontânea pressão. Por que pressão? Porque assim, ó, na minha época, na época do Nazareno, na época do Tite, na época do Nivaldo, pastor Nivaldo, na época do pastor Jorge, na época do Filson, na época do Kleber, na época da irmã Bi, na época da Bárbara. Manda qual que entrou? Porque assim, na minha época era infantil, juvenil e juniores. E para mim era a maior alegria quando o professor falava assim: vai treinar com juniores. Ou quando eu era juniores, falava assim: hoje nós vamos treinar com profissional. Cara, é a maior alegria. Hoje eu quero botar os meninos para treinar com uma categoria, para ver se morre de medo. Ah, não, com 15 não, com 17 não. Beleza, o Rafael, graças a Deus, está se adaptando. Mas sabe o que é isso? É nós mudarmos de fase, é nós maturar. Aí eu falo para eles: olha, eu não sou babá, eu sou professor. Tu já ouviu falar isso, Rafael? Já me ouviu falar isso? Eu não sou babá, eu sou professor, e eu sou líder espiritual, não sou babá. Dizer: já comeu? Já tomou banho? Irmão, eu não fui chamado para isso, tá? Me ajuda. Já arrumou a mochila? Eu fui chamado para ser líder espiritual. Babá não. Então a gente já passou dessa época de ser comandado por infantilidade. Então Deus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Eu vou derramar poder. Eu vou derramar fome e sede. E quando isso acontecer, a gente não vai precisar mais de alguém, um tutor, uma babá dizendo: olha o que eu devo fazer, porque o próprio poder que está em mim, ele me encoraja, amém? O próprio poder me impele. Olha para lá dos apóstolos, eles estavam cheios de poder, o poder os impelia. O Espírito, aí vem naquela canção que é do tempo de vocês: o Espírito Santo se move em você. Não é do seu tempo, você não cantava isso? Você não cantava assim, no meio da sua conversão? O Espírito Santo se move em você. Ele se move através de nós, irmãos. Nós precisamos querer, Ele nos move. Amém? Então existe uma profecia: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que eu enviarei fome e sede da palavra e da presença dele. Você crê nessa profecia? Você crê que ela pode se cumprir na tua vida? Você crê nisso, irmão? Porque se nós clamarmos, Ele faz. Se nós clamarmos, Ele faz. Ele se manifesta, porque é promessa. E nós precisamos assumir em que lado nós estamos da igreja de Sardes. Tem vida aí ou está morto? Já que eu estou na Bíblia, vamos do ladinho, vamos no vizinho ali, vai no vizinho. Quem é o vizinho? Não é a mulher aqui do doce, aqui, Joel, aqui, vizinho do Amós. Joel, vamos lá. E aqui eu quase encerro. Glória a Deus. Nós precisamos urgentemente entender isso. Olha para mim.
Nós precisamos urgentemente entender isso. Quando eu venho à igreja, eu penso que eu fui tocado pelo poder de Deus. Isso não deixa evidência, significa dizer que não foi avivamento, foi emoção e barulho. Quantas pessoas saem daqui, em lágrimas, em pranto, descabeladas, maquiagem toda borrada, que até assusta a gente. Não fica tão pertinho. E diz assim, pastor, agora isso, agora aquilo, amém, tem que acreditar. Mas depois passa. Aquele ímpeto, aquela decisão passar, por quê? Porque não foi avivamento, o avivamento traz evidência. Só foi barulho e emoção. Não me emocionei. Aí eu faço promessa, não, eu entendi que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que mudar de vida. Eu entendi que agora que eu tenho que servir ao Senhor, que eu tenho que vir ao culto. Aí chega na segunda-feira, aquela vontade foi embora. Por que foi embora, irmão? Porque foi barulho e emoção. Porque o avivamento, ele faz o quê? Ele deixa marca. O avivamento, ele deixa sinais. Então assim, que nós sejamos marcados por essa grande demonstração de derramamento de poder. Porque quem é marcado pelo poder de Deus, ele não fica falando muita coisa não, ele faz. Amém, glória a Deus. É a vida. Não fica prometendo não. Porque olha os caras da Bíblia que foram avivados. Irmão Pedro, ele foi ali, ele deu uma pregaçãozinha assim mais ou menos, e no final ele disse assim, alguém aí quer assim, alguém quer aceitar Jesus? 3.000 almas. O que tinha diferente agora, Moisés? O que ele tinha diferente agora? Ele foi avivado. Glória a Deus. A pessoa que é avivada, ela faz as mesmas coisas, só que agora o resultado é diferente. Está entendendo, mano? Está entendendo, amigo? Aquele que foi tocado por Deus, ele pode fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, só que agora o resultado é diferente. Glória a Deus. Aí, a sombra de Pedro. A sombra de Pedro. Que era Pedro? Que poder esse nome só foi avivado? O Espírito Santo só veio e tomou ele. Amém. E Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. Qual foi o ministério de Paulo de Tarso? Aonde ele ia? A fala dele é a mesma. Se você acha que eu sou repetitivo, beleza? Tudo bem? Se você acha que eu sou repetitivo, você não imagina quem era Paulo. Ele foi diante de Félix, Agripa, e sabe o que ele falava? A mesma coisa. Eu era Saulo. Pode ler a Bíblia, ou quem lê já sabe o que eu estou falando. Quando ele foi diante de Agripa, diante de Félix, e depois ele pediu, eu quero ir para Roma diante de César, ele falava a mesma coisa. Eu sou Saulo, eu cresci aos pés de Gamaliel, eu conheci a lei, sou fariseu, e aí indo para Damasco, eu vi uma luz, e ali eu conheci Jesus. Ele fala um pouquinho de Jesus morreu por nós, enfim. Sabe o que foi o ministério de Paulo? Dá um testemunho da vida dele. E muitos foram alcançados. Então olha só, uma coisa simples, mas ele era um homem avivado, cheio de Espírito Santo. Aquilo entrava dentro do coração das pessoas, irmão, rasgando e queimando. É como se eu chegasse aqui, tomado pelo poder do Espírito Santo. Olha, eu em 2001 fui para o estado da Bahia e começava a contar a minha história. E as pessoas ouvindo a minha história se debulhavam, queriam aceitar esse Cristo. Olha, Jesus mudou a minha vida. Olha, eu era um cara tímido, gostava de forró, calcinha preta, maçãs com leite. Hoje Deus me libertou do forró, da cerveja preta. O meu maior pecado é tomar cerveja preta. Meu grande testemunho era que eu enchia a cara de cerveja preta. Mas olha só, um testemunho que Paulo dava, alcançava multidões, só dizer, olha, eu era Saulo. Eu gostava de forró, eu fui para o Maranhão jogar lá, me apresentar no forró, me apaixonei pelo forró. Depois cometi alguns delitos, enfim, normal. Alguns delitos. Mas olha só, fazer as mesmas coisas,
porém agora cheio do poder do Espírito Santo. Aí, olha só, o que Paulo fez? Ele foi tomado pelo poder, e aí quando a pessoa é tomada pelo poder, ele alcança outro. Glória a Deus. Isso aqui é profético. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a nossa oração não produz nada? Porque a gente é sardes, não tem vida na oração. Sabe por que o demônio não se manifesta mais? Sabe por que não tem mais batismo no Espírito Santo? Sabe por que não tem línguas estranhas, não tem dons, não tem milagre? Porque primeiro a gente precisa ser avivado pelo fogo do Senhor. Porque quando nós somos tomados pela glória do Senhor, tem cura, tem milagre, Glória a tem Deus. batismo. Aleluia. As pessoas vão se arrepender, as pessoas vão querer esse Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Você crê? E por isso a promessa é quando Jesus fez. Deus fez lá no poço de Samaria, dizendo: do teu interior, é do que você carrega. O que você carrega? O que você carrega no teu interior? Vida ou morte? Poder, glória ou frieza, ou apostasia, ou religiosidade? Ele está dizendo: do seu interior fluirão rios de vida. Amém. Glória a Deus. De vida. Amém? Amém. Então, eu já li Joel, não, né? Meu Deus do céu, me ajuda. Joel 2. E aqui, 2. Joel 2. Joel 2. Qual é o versículo? 28. É a promessa. É a profecia do derramamento. Tem profecia. Porque quem não é avivado não tem vida, né? É o que a Bíblia está dizendo, não é? Quem não é avivado, o que é avivamento? Despertamento e tornar a dar vida. O que é tornar a dar vida? Alguém que já está morto, não é? Tornar a dar vida. Então, avivamento é tornar a dar vida alguém que um dia já teve vida, já teve fogo, manifestação do Espírito. Então, quando a gente não tem vida, aí graças a Deus, Deus ele começou com Sardes. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tem nome de vivo. Legal, esse Deus é tremendo, né? Nome de vivo. Qual é o seu nome, irmão? Pergunta aí para quem está do céu: qual é o teu nome? É o teu nome. Qual é o teu nome? Sardes vai dizer: eu conheço as tuas obras. Tem nome de vivo. Mas sabe o que é tremendo, gente? Eu peguei uma geração que tinha nome de vivo. Não sei se você pegou essa geração. Pensa numa geração que tinha nome de vivo, mas pensa quando estava morto. Irmão, havia um monte de gente dentro das igrejas que o pastor fazia assim, a pessoa caía. Deixa eu pegar essa fase, pastor. O pastor pegava paletó, todo mundo caía. Tu pegou essa parte aí? Você estava no meio. Ah, você estava naquela fila, né? Você estava naquela fila, né, Liliana? Irmão, eu sei que tem nome de vivo, mas está morto. E a pessoa, normal, todo mundo caiu, eu vou cair também. Mas não tinha nada de vida, tudo morto. Irmão, era uma enchente. Meu Deus, que tanta gente que caía. Misericórdia. Chegou uma vez que a pastora Emília foi lá, levanta daí. Bem brava, cara. Bem brava, a pastora morena forte, né? Toda a família. Levanta daí, fulana. Só faltava dizer: conheço as tuas obras. Em nome de vivo. Irmão, que modinha ali. Meu Deus. Aquele que é avivado, ele cai realmente no Espírito, irmão. Porque o Espírito derruba. Ele derruba a humanidade, ele derruba a nossa carnalidade. Quem é avivado não precisa encenar. Glória a Deus. Não precisa encenar nada, porque Deus conhece as nossas obras. Então não precisa forçar nada. Quem é avivado não precisa forçar, irmão. Flui. Porque o Espírito Santo flui.
Tá, então não força, tá, irmão? Não força. Amém? Não força. Não força. Glória a Deus. Vamos lá para Joel, que Deus quer fazer algo tremendo nessa noite. Vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 28. Presta atenção. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Repita comigo, sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Olha para quem está do seu lado. É toda a carne. Ele está falando toda a carne. Toda a carne. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aí olha as evidências. Olha a evidência do avivamento verdadeiro. Olha a marca, olha os sinais. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, jovens terão visões. Isso é evidência, isso é marca, isso é sinal. Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias é esse? Que dias é esse? Que dias é esse? Pode ser agora, irmão. Pode ser hoje, irmão. Naqueles dias, que dias? É você que determina. Glória a Deus. Quais são os dias? É você que determina. Naqueles dias, diz o Senhor. Aí olha só, mostrarei prodígios no céu e na terra. Olha só, sinal, maravilha, sobrenatural, milagres. Quando Deus aviva, quando Deus derrama poder, Ele está dizendo: mostrarei sinais no céu e na terra, maravilhas extraordinárias, milagres. Glória a Deus. Olha quanta coisa está em jogo. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, bolos de fumaça. Olha que loucura. Olha, você consegue imaginar o cenário? Morte, aridez, frieza, apatia espiritual. Agora olha só, o poder veio. Olha só o outro cenário: fumaça, sinais, filhos profetizando, os velhos voltando a sonhar, visões. Isso é sinais de um avivamento, irmão. Não é barulho, não é choro. Sinais do avivamento é onde tem profecia, onde tem visão, revelação, milagre, pessoas se convertendo, pessoas querendo Cristo. Amém? Isso são evidências de um verdadeiro avivamento. Aleluias. O sol se converterá em trevas. Cara, ele está falando de coisas inimagináveis. A gente só consegue alcançar isso quando o poder vem e é manifestado em nós. Não tem como traduzir isso em palavras. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele termina de uma forma tremenda e poderosa. Eu vou derramar avivamento, mas preste atenção, não protele, não procrastine. Não procrastine, porque o dia do Senhor vem, como diz a irmã Pereira, depois que fechar a porta da arca. Não adianta me ligar, não adianta querer mandar um zap. Depois que a arca fechar, não adianta. Então que Deus possa derramar poder na sua vida, acabar com toda apostasia, frieza, indiferença, e que Ele possa, em nome de Jesus Cristo, causar um grande incêndio em nossas vidas, para que a gente possa, amado, acho que esse é o grande barato. Glória a Deus. A nossa existência precisa ser marcada aqui nessa terra, irmão. A gente não pode simplesmente passar por aqui. Você não pode, irmão. Tem gente aí que já está no finalzinho, né? Tem gente aí que não pode levantar a mão para dar uma glória a Deus, quem sabe hoje é projeto. Adora sim, mais ou menos assim, irmão. A médio e curto prazo. Aquela matemática lá é complicada. A matemática lá é. A matemática lá. A matemática não funciona. Hoje. Presta atenção. Amarrado. A gente não pode apenas estar de passagem aqui. A nossa existência precisa ser marcada, irmão. Amém. Nós precisamos desse fogo, desse avivamento e tocar pessoas. Nós precisamos tocar pessoas. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que Deus quer fazer. Por amor do Senhor Jesus Cristo, que esse espírito de Sardes saia do meio de nós. Assuma qual é o teu nome nessa noite. Nome de vivo, mas é morto.
sobre toda a carne. Você crê? Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Glória a Deus. E acontecerá, porque foi Ele que falou: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você pode dizer o seguinte: pastor, mas eu já estou desviado há muito tempo. Pastor, mas eu já não sinto a presença de Deus faz muito tempo. Pastor, eu estou fora do propósito há muito tempo. Eu sou aquela pessoa que o Senhor falou no início: eu oro, mas não consigo falar com Deus. Eu venho na igreja, mas não estou aqui. Eu sou aquela pessoa que o Senhor falou que o Pai tem que dizer: vai para a igreja, vai orar. Não importa, a Bíblia está dizendo: eu derramarei sobre toda a carne. É toda a carne, não importa como você chegou aqui espiritualmente. Não importa como estão distante o teu relacionamento com o Pai. A profecia é para você também. Essa profecia é para mim, é para a sua igreja, a igreja do Senhor. Sobre toda a carne derramarei no meu espírito. Aleluia. E aí nós vamos ver, se for o verdadeiro avivamento, vai haver evidências. Ele vai nos marcar. E com certeza a nossa vida jamais será a mesma. Em nome de Jesus, você coloca de pé. Eu quero te dar uns minutinhos para a gente buscar